Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Eu tô aqui hoje para conversar com vocês. Preparei uma aula especial para a gente falar um pouco sobre a clínica psicanalítica e o atendimento de crianças. Então, hoje a gente está aqui para iniciar uma discussão nesse tema, que é um tema muito importante para mim. Assim, eu tenho uma grande afinidade com a clínica com crianças, é uma coisa assim que me enche os olhos, então é um assunto que eu adoro conversar, discutir, pensar um pouco. O que me fez ter esse interesse por essa clínica, assim, essa relação com a psicanálise, é justamente um olhar diferenciado para a criança, assim, é conseguir perceber e entender que ela tem uma responsabilidade, que ela precisa estar implicada no tratamento, que ela precisa se responsabilizar não só pelo tratamento, mas também pelos seus sintomas. Então, é a gente pensar a criança como um sujeito, né? Então, isso vai além de qualquer teoria que tenta simplesmente olhar para a criança como uma consequência do resto, assim, né? É óbvio que a criança, todos nós somos afetados por aquilo que acontece, né, no nosso meio, pela forma como a gente foi criado aí nos primeiros anos de vida, as relações que foram estabelecidas, mas a gente não pode esquecer que cada um tem uma participação também naquilo em que se tornou, nas escolhas que fez ao longo da vida, né? Então acho que a psicanálise me ajuda a pensar a criança dessa outra forma. E isso para mim é importante porque eu consigo ter um olhar diferenciado para ela, eu consigo escutar melhor o que ela tem a me dizer. E não só a queixa da família, né, que é o que elas chegam por essa queixa, né, essa queixa da família. Então hoje minha proposta é que a gente possa debater um pouco esse tema, né, esse assunto. E aí, antes da gente entrar na clínica propriamente dita com as crianças, eu proponho que a gente pense um pouco aqui qual que é o lugar que esse sujeito que está adoecido, né, pensando aqui nesse adoecimento psíquico, né, a gente pensa numa pessoa que já foi às vezes em vários médicos e não encontrou nenhuma causa para os sintomas que estão aparecendo, ou que está numa crise de angústia, ou numa crise de ansiedade, ou uma depressão. É, como que essa pessoa ela é vista, né? Pela família, como que a família acolhe esse adoecimento? Será que a família está preparada para isso? Será que a família aceita, entende? Como essa pessoa vai se colocar ou vai conseguir se encaixar no trabalho? Será que o trabalho está preparado para receber ou para entender? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma tendência danada de achar que o outro tem é frescura, né? O nosso sofrimento parece que é o maior do mundo, mas o do outro parece que é sempre uma frescura, assim, ou a pessoa está exagerando, ou aquilo não é nada demais. E isso é muito delicado, né? Porque o sofrimento é de cada um, não tem como eu dizer se o seu sofrimento é maior ou menor do que o meu. Mas mais do que isso, a gente sabe também que o diagnóstico ele tem um papel e um peso muito grande na vida das pessoas. Uma pessoa que recebe um diagnóstico, às vezes ela vai direcionar toda a vida dela baseada naquele diagnóstico, estando ele certo ou errado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, a partir do momento que a gente diz que uma criança é autista, por exemplo, até que se prove o contrário, é muito complicado. Então, essa criança, ela vai ser, tudo nela vai ser direcionado a partir desse diagnóstico, né? Vamos dizer assim, a forma como ela vai ser tratada na escola, em casa, e para descolar disso é muito difícil. E a gente sabe que às vezes a gente precisa questionar, né, os diagnósticos que a gente recebe no consultório, mesmo porque hoje o Dr. Google, ele fala tudo que todo mundo quer ouvir, né? Então os pacientes já chegam com um diagnóstico, às vezes dado por uma pesquisa na internet, ou às vezes foi num médico que não foi muito cuidadoso, escutou muito rapidamente e já deu um diagnóstico. E aí o que a gente tem que pensar também é qual o impacto, né, desse diagnóstico para as pessoas. E a gente sabe que é, às vezes ele cai como uma luva e como um rótulo, e que é muito difícil desprender daquilo, sair dali. E eu acho que mais do que isso, qual é o uso que as pessoas vão fazer do diagnóstico? Pensando aqui na nossa clínica com crianças, geralmente quem pede diagnóstico é a escola, né? E aí você envia um diagnóstico para a escola. E aí, que uso a escola vai fazer desse diagnóstico? De fato, ela quer isso?
para pensar no cuidado que vai ter com aquele aluno, como que vai planejar o aprendizado, né, o ensino daquele aluno, ou vai servir simplesmente para segregar essa criança, para deixá-la excluída, e às vezes ela não vai conseguir se envolver e estar junto dos outros colegas, né? Então são coisas para a gente pensar. Eu trago isso aqui para que você pense um pouco também e a gente possa discutir sobre isso. A gente sabe também, assim, né, se a gente pega, vai estudar, vai entender melhor o desenvolvimento da ciência, que muitas vezes ela vai estar ligada, né, ela vai estar muito próxima a práticas de segregação, porque surge, né, assim, no século XIX, com a psicopatologia, padrões normativos de classificação. Então, a gente passa a classificar as pessoas, as doenças, a partir de determinados padrões. Então, todo mundo que se encaixa naquele padrão vai ter determinado tipo de doença. Ou eu preciso me encaixar num padrão X para ser considerado saudável, para não ter nada, né? Assim, não estar em nenhum tipo, nenhuma classificação dessas, o que também é muito difícil. Então, pensando por essa via, o que vai acontecer com aquela pessoa que é considerado o louco, né? Assim, ele perde a voz, ele não perde só o corpo, né? Porque em partes, assim, ele vai ser excluído fisicamente em algumas situações. Às vezes a gente vai ver uma internação, né? Então essa pessoa, a partir do momento que ela é internada, como se ela perdesse a autonomia sobre o próprio corpo dela, né? Ela vai estar no lugar para receber um tratamento, ela não vai poder fazer o que ela quiser. E além dela não poder fazer o que ela quiser, ninguém está muito preocupado com o que ela tem a dizer, porque uma pessoa considerada, né, louca, ela também perde o poder, assim, a autoridade sobre a própria fala, né? É o que eu coloquei aqui, ó. Geralmente, né, a ciência, essas práticas de segregação moral privam o louco do valor de sua palavra, ele é excluído fisicamente, né, através das internações, ou tratado como alguém com comportamento inadequado ou um déficit cognitivo. Então, e aí? É como se essa pessoa, o que ela está dizendo não tivesse importância, ou como se ninguém que tivesse nem aí porque o que essa pessoa tem a dizer, né? É como se ela não tivesse nada a dizer. Ou não soubesse, ele não sabe o que está falando, né? A gente fala muito isso no dia a dia também. E aí, então, se a gente pensa por essa lógica, a gente tem a loucura, que era considerado um desvio. Então, quem era o louco? Todas aquelas pessoas que estão atrapalhando a ordem, né? Assim, que estão atrapalhando o funcionamento da sociedade, o funcionamento familiar. Então, todas essas pessoas que estão desviando do que seria o padrão, do que seria o normal, são consideradas loucas. E como que se daria a cura? Você precisaria estabilizar num padrão que fosse aceito socialmente. Então, você precisa tornar essa pessoa de alguma forma funcional, né? Ela tem que estar funcionando ali na sociedade, encaixada dentro de algum padrão ali na sociedade. E aí, como é que a psicanálise fica nesse lugar, né? Assim, a psicanálise vai dar continuidade a isso? O que a psicanálise vai fazer, afinal de contas? A psicanálise ela não dá continuidade a essas práticas de controle que visam ajustar o indivíduo. Pelo contrário, a psicanálise ela vai dar essa escuta à singularidade, à individualidade de cada um. Ela entende que cada pessoa é única, então não existe um protocolo de atendimento. Você não vai aprender lá lendo toda a teoria da psicanálise, o que você vai fazer no passo a passo com o paciente que chega com uma queixa de ansiedade, por exemplo. A gente não existe um protocolo de atendimento, porque eu posso ter dois pacientes sofrendo de ansiedade, às vezes os dois pacientes estavam num ônibus que sofreu um acidente, estavam lá juntos, e os dois começaram a ter crise de ansiedade. Porém, o que desencadeia, né, cada uma dessas crises, ou o que está relacionado com aquilo, ou como cada um vai reagir diante daquilo é diferente. Mesmo que pareça ser assim, mas foi tudo muito parecido, né, uma situação muito parecida, mas cada pessoa reage de uma forma diferente e vai sair daquilo de uma forma diferente também. Então, esse é o olhar singular que a psicanálise tem, né, assim, e que a gente tem que ter o cuidado o tempo todo, porque por mais que a gente saiba disso, por mais que a gente entende isso, é muito fácil a gente cair numa certa rotina, assim, de trabalho mesmo. Eu tendo, por exemplo, eu tendo muita criança que chega aqui com uma queixa escolar, de dificuldade de atenção.
E aí eu posso ter uma tendência a querer atender todo mundo da mesma forma, fazer a mesma coisa igual com todo mundo, porque como não deu certo. Não significa que vai dar certo com todo mundo. Então é uma coisa assim que a gente também tem que ficar se policiando o tempo todo para não cair meio que nessa cilada de achar que existe uma forma ideal de atender todo mundo e vai ser assim com todo mundo, vai funcionar com todo mundo. A psicanálise ela também surge, assim, no contexto que ela surge, como uma resposta ao mal-estar gerado pela dificuldade do sujeito se adequar à classe que o nomeia. Então, o sujeito tem uma dificuldade de se adequar a esses padrões, a isso que é exigido dele, a se colocar, a desempenhar um determinado papel, ele não consegue se encaixar naquilo e isso gera um mal-estar, e aí pode gerar um adoecimento. Então, a psicanálise vem para tentar escutar esse mal-estar, né? Ela está preocupada com esse mal-estar, ela quer entender o que é esse sofrimento aí, o que é esse adoecimento, o que esse sintoma tem para dizer para gente, se é que ele tem alguma coisa a dizer para gente. É, e aí, assim, uma coisa que é importante a gente entender aqui, quando a gente está falando aqui que a criança é um sujeito, que existe um sujeito na psicanálise, que sujeito é esse que a gente está falando aqui? Nasceu já um sujeito? Não. Para você ter um sujeito, você precisa ter um corpo e você precisa ter uma subjetividade. O Lacan, no texto dele, Os Complexos Familiares, ele chega a dizer que uma criança antes dos 3 anos não desenvolveu o eu completamente. O eu ainda não está completamente desenvolvido. Então, a gente precisa de alguns anos e que de alguns processos aconteçam para que isso se concretize, assim, né? Que esse sujeito se constitua, né? Então, no primeiro momento, a criança ela precisa entender que o corpo dela é o corpo dela, né? Reconhecer esse corpo dela, porque para um bebê, por exemplo, um bebê que amamenta, ele tá tão colado na mãe que é como se o seio materno fosse uma parte dele mesmo. Ele não entende que ele é um corpo, que a mãe é outro corpo, né? Ele não consegue fazer essa separação. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela se reconhece no espelho, e aí esse reconhecer no espelho, na verdade, assim, pode ser ela vê uma outra pessoa, ela vê a mãe e entende que a mãe é uma pessoa e ela é outra. Então a gente vê o início aí dessa construção dessa imagem corporal. E aí, à medida que ela vai crescendo, aí passa pelo complexo de Édipo, as relações e a forma como esse complexo se dá também vai ter uma influência em como essa criança vai se desenvolver. E aí, a partir do momento que ela passa por isso, né, e adquire essa subjetividade, que a gente vai falar que sim, aí tem um sujeito. Então, mesmo que uma criança muito pequena a gente não consiga ver que esse sujeito já está constituído totalmente, tem um indivíduo ali que está se constituindo e que tem algo a nos dizer também. Então, uma criança já é um sujeito, né? Mesmo que uma criança muito pequena, talvez a psicanálise não entenda que ali já é um sujeito completo, mas é um sujeito, há um sujeito se constituindo e a partir de determinado momento a gente vai dizer que sim, já temos um sujeito ali. É, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do curso. Isso eu só estou tentando assim falar brevemente só para situar um pouco vocês, já que eu estou usando esse termo. Uma outra coisa que também é importante a gente entender quando a gente está falando de sujeito em psicanálise, talvez vocês já viram isso, já leram em algum lugar. A gente vai sempre se referir ao sujeito barrado ou sujeito dividido, no sentido de que sempre há algo que falta nesse sujeito. E é uma falta que é constitu constitucional, assim, desde o início, sabe? Desde o momento que eu nasci, né? O Lacan falava assim que o bebê nasce, ele não só se separa da mãe, como ele perde a placenta, como se ele perdesse um pedaço dele mesmo. Então, há algo que falta na gente desde o início e que vai continuar faltando sempre. É, a questão é que a gente se ilude ou cria fantasias, ou coloca objetos para tentar tamponar essa falta, dar uma sensação de que estamos completos, né? Ou ainda nas relações. Às vezes a gente se relaciona com pessoas acreditando que vamos nos completar com aquela relação. Que aquela relação é tudo que nos faltava e é o que nos completa. E não é nada disso, né? O Lacan fala que não é por aí, esse vazio vai continuar para sempre, porque ele está aí desde o momento que surge esse sujeito, né? Não tem como a gente se livrar dele. Óbvio que a gente precisa de coisas para ajudar a gente a suportar também esse vazio, né? Porque ninguém vai ser uma angústia muito grande ficar de cara com isso o tempo todo, né? Então a gente precisa sim de objetos, mas é ficar atento a isso, né? Que não é uma relação que vai completar nada e que
uma relação não vira um, sabe? Um casal não vira um. Continua sendo dois, né? Que tem desejos diferentes, que nem sempre as coisas se encaixam, nem sempre as coisas batem. Mas voltando aqui para a nossa clínica psicanalítica, né? Então, a característica muito forte é a singularidade. Então, a psicanálise ela preza muito pela singularidade, que esse sujeito tem a nos dizer. É uma coisa importantíssima também que Freud traz pra gente, que é a marca do início da psicanálise, né? Quando que a psicanálise se transformou em psicanálise? Quando o Freud falou, a partir de agora, vamos utilizar esse método da associação livre. Não adianta eu ficar aqui impondo, exigindo que o paciente fale determinada coisa, né? Se querer conduzir a fala do paciente. Ele tem que me falar tudo, porque eu estou interessado no inconsciente dessa pessoa. E o inconsciente ele não aparece é, na nossa consciência de uma maneira tão clara, assim, né? A partir de agora, então eu vou falar aqui com você sobre o meu inconsciente. Não. Ele vai aparecer como? Nas falhas, nos atos falhos, sonhos, nos xixes. Então, é nas falhas da linguagem que algo do inconsciente aparece. Por isso que é tão importante que o paciente fale tudo. E falar tudo é falar tudo mesmo, assim. Freud dizia que quando o paciente tem uma resistência, não quer falar sobre um determinado assunto, ou fala para você assim, ah, não, isso eu não quero falar, não. É aí que ele tem que falar mesmo, porque isso é extremamente importante. Ou coisas que às vezes parecem banais, bobas, que não tem muita importância, é para falar sim, é para falar tudo. A análise é um lugar em que tudo deve ser dito, aqui deve se dizer tudo. É, e quando ele faz isso, o sujeito ganha voz. Agora ele está falando o que ele está afim de falar, ele não está falando o que o médico quer ouvir. Vocês percebem a diferença? Às vezes você vai num profissional que tem uma entrevista toda estruturada e ele quer saber só aquilo. Às vezes você quer falar uma coisa diferente, ele não, mas eu quero saber isso daqui. Na psicanálise, não, não é assim que funciona. Eu quero ouvir tudo, eu quero ouvir sua história. Você está afim de falar o quê para mim? Assim, você precisa de falar o quê? Você veio me falar o quê? Então é para ouvir tudo mesmo. E aí, o Freud se preocupa com isso, né? E a gente vê que a psicanálise volta para isso, que é para pensar o que que essa perturbação tem a dizer. Ela quer dizer alguma coisa? O que que ela quer dizer, né? Assim, o que tem nisso daí? Então a gente está preocupado com o sofrimento, a gente está preocupado com o adoecimento, a gente não está aqui para ignorar ou para simplesmente assim, vamos encaixar aqui dentro desse quadradinho, dentro desse padrão aqui, pronto, não vamos tocar nesse assunto, não. A psicanálise quer entender se isso apareceu, tem um motivo. Que motivo é esse? Por que que isso está aqui? Por que que esse sintoma está aqui? Por que que você adoeceu dessa maneira? Por que que você perdeu a voz? Você poderia ter tido uma enxaqueca, mas por que que o problema foi na voz? Então, é tentar entender, né, o que que esse sintoma está tentando mostrar para gente aí. A função da linguagem aqui, então, ela deixa de ser apenas para representar a realidade, mas ela também possibilita gerar significantes inéditos, reveladores de uma verdade que se apresenta no engano, porque é isso que eu falei do inconsciente, né? A verdade, quando a gente fala numa verdade aqui na psicanálise, não é essa verdade científica que ela foi comprovada cientificamente, é a verdade do sujeito, é o que aquele sujeito tem como a verdade dele. Né? Não é o que eu considero como uma verdade, né? O que eu considero que ele tem que fazer, mas ele está fazendo assim, por que, que ele está fazendo assim? Eu preciso saber qual que é a relação dele com esse sintoma dele e qual que é essa verdade dele, o que, que ele acredita, por que, que ele faz assim, por que, que ele age assim. É, então aqui a gente percebe que o adoecimento muitas vezes também é um efeito dessa dificuldade de atender uma exigência de satisfação. Então a gente tem essa uma pulsão que quer ser satisfeita o tempo todo, né? O Freud fala que a pulsão ela surge desde do início da nossa vida, e um bebezinho já tem pulsão, né? O bebê, ele quando tá com fome, ele tá com fome, ninguém segura ele, né? Ele vai chorar até ele ter isso atendido. E muitas vezes ele não quer, não é mamar também na mãe, às vezes ele só quer ficar no peito da mãe, né? Às vezes ele vai ficar sugando lá, e é simplesmente uma necessidade de sugar, não é mais fome, né? Ele não tá com fome, ele quer ficar sugando o peito da mãe. Isso é a pulsão, né? Que quer obter uma satisfação de todo jeito. E por não conseguir obter essa satisfação que a gente quer, muitas vezes a gente pode cair no adoecimento, né? Porque realmente a gente também não pode, não tem como, né, fazer tudo que a gente quer em qualquer lugar, de qualquer maneira. E algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior em lidar com isso, né? Em controlar um pouco essa necessidade aí de satisfação.
E aí eu trago aqui algumas questões que são importantes a gente pensar é, no atendimento, assim, que diz respeito aí, né, a essa nossa clínica psicanalítica. Primeiro, qual o modo de satisfação envolvido? Então, eu estou dizendo aqui que todos nós temos pulsão, a pulsão visa uma satisfação, e, e aí eu digo mais, assim, o Freud vai colocar que mesmo os sintomas é, mostram pra gente aí tentativas de satisfação. O, o Freud fala de alguns benefícios, né, que o sintoma representa para a gente aí. Existiriam os benefícios primários e os benefícios secundários. O benefício primário, para o Freud, seria o simples fato da gente adoecer. Mas como assim? Para o Freud, a gente, quando envia um material para o inconsciente, a gente vai enviar para o inconsciente o quê? Situações que são desagradáveis, coisas que a gente não sabe lidar, geralmente relacionadas à agressividade ou à sexualidade. E aquilo não vai ficar no nosso inconsciente para sempre. Uma hora isso vai querer vir à tona. Quando isso vem à tona, já uma defesa do nosso aparelho psíquico aí, isso vai vir à tona de uma maneira distorcida. Então, não vai vir o material de uma forma muito clara. Ele vem distorcido em forma de um sintoma. Então, só um exemplo. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem medo de cachorro. Qual a nossa primeira tendência? É perguntar: e aí, você já foi mordido por cachorro alguma vez? O que aconteceu? Por que você tem medo de cachorro? Alguma vez você foi atacado? Um cachorro tentou te morder? E às vezes, gente, isso nunca aconteceu. Às vezes a pessoa nunca foi mordida por um cachorro. Às vezes ela nunca teve uma situação assustadora assim com o cachorro. É, mas aquele medo de cachorro muito forte surgiu. Então, assim, supondo, né, assim, é só uma teoria, não necessariamente essa é a causa, mas supondo que, na verdade, essa pessoa teve em algum momento uma questão muito forte com o pai, uma briga com o pai, então tem um medo muito grande do pai. Ao invés disso vir à tona como esse medo do pai, essa briga ficar viva o tempo todo na cabeça dela, assim, na mente dela, veio distorcido em forma desse medo de cachorro. Então, por que seria um benefício primário o adoecimento? Porque para o Freud ainda é melhor você ter esse medo de cachorro do que você lembrar daquele conteúdo que é tão atormentador para você. Isso seria muito pior, ficar com isso vivo na sua cabeça o tempo todo, assim, causaria um sofrimento muito maior. Um benefício secundário que Freud traz é aquilo que você meio que ganha por estar doente. Então, por exemplo, às vezes um adolescente que tem os pais que trabalham fora o dia inteiro e ele se vira sozinho, tá sozinho o tempo todo, de repente começa a ter uma crise de ansiedade. E aí não consegue ir para a escola, só tá chorando, não consegue fazer nada, não consegue se alimentar. E aí os pais, na preocupação com o filho, vão começar a dar mais atenção para o filho. Às vezes vão deixar de trabalhar, vão levar o filho ao médico, vão ficar em casa com o filho. E aí esse seria o benefício secundário, que às vezes pode ser até também um benefício do governo. Às vezes você, por estar doente, consegue se afastar, consegue receber uma grana. Então esse seria o benefício secundário. Então existem modos de satisfação até mesmo no adoecimento. Então, primeiro, a gente pensar qual é o modo de satisfação. Que tipo de satisfação essa pessoa está tendo? Porque também nem tudo aquilo que nos satisfaz causa um bem-estar para o nosso corpo. Né? Pessoas, por exemplo, que vão ter satisfação bebendo em excesso, e isso em algum momento vai causar algum mal para o próprio corpo, né? Pode até levar à morte. Assim, eu bebi demais e vou pegar o carro e vou dirigir. Né? Então eu como demais e aí de repente eu começo a engordar e começo a adoecer, né? Porque o problema não é engordar, o problema é que eu começo a adoecer. Às vezes eu começo a comer só coisas muito calóricas e desenvolvo, sei lá, um colesterol fica muito alto, alguma coisa altera no meu organismo. Então é nesse sentido. Então a gente precisa ficar atento ao modo de satisfação, porque ele pode causar essas outras consequências e também para tentar entender se que satisfação é essa que está tendo com aquele sintoma, né? Por que não está conseguindo descolar também daquele sintoma? Porque aí que tá. Às vezes a pessoa tem essa satisfação com o sintoma que ela não consegue nem abrir mão. Gente, isso é inconsciente, tá? A pessoa não tá fazendo propositalmente isso, assim, no sentido de que eu vou fazer isso de sacanagem porque eu quero que a minha mãe. Ela não se dá conta que ela tá fazendo assim. Ela tá adoecida de verdade, ela tá sofrendo de verdade, ela tá tendo alguma dor de verdade. É, mas a psicanálise tenta olhar esse outro lado, por isso que a gente precisa trabalhar com essa pessoa para que ela consiga, né, se descolar desse sintoma e consiga ter satisfação de outras maneiras também. Então, que tipo de impedimento que está em causa, o que está me travando ali, o que eu não estou conseguindo fazer, o que está me impedindo de ter satisfação,
enfim, pensar melhor sobre essas questões aí. E o diagnóstico que eu coloco aqui não é que você vai perguntar, né, sobre o diagnóstico para a pessoa, mas é uma coisa para questionar, nos questionar, assim, né? Porque a gente viu que o diagnóstico ele pode ser problemático, no sentido de que é, a pessoa pode ficar colada naquele diagnóstico e ter dificuldade para sair dele, né? Não conseguir sair dele. E também o uso que os outros irão dar do diagnóstico. Então, nosso diagnóstico aqui não é que eu preciso saber o que, que essa pessoa tem para falar, é realmente você é muito histérico, né? Quando a gente fala do diagnóstico aqui em psicanálise, é para a gente tentar entender essa estrutura clínica, se eu estou conversando ali, estou acompanhando um caso de neurose, um caso de psicose, um caso de perversão, é um autismo, o que é aquilo ali. Porque isso é necessário para direcionamento do tratamento, para eu saber o que eu vou fazer dali para frente. Porque não tem como eu tratar uma pessoa neurótica que tem questões neuróticas, que tem dúvida, que tem insegurança, que tem ciúmes, que tem as angústias dela ali, da mesma maneira que uma pessoa psicótica que às vezes chega com uma certeza ali, eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. E às vezes o marido não tá. Às vezes isso faz parte do surto que a pessoa se encontra naquele momento, tá? Então é importante a gente ficar atento a isso, porque também não é como no filme, sabe? O psicótico ele não vai chegar sempre lá para você surtado ou falando coisas desconexas ou não é tão claro assim. As estruturas elas se misturam. Em determinado momento a gente vai conversar mais sobre isso, porque eu acho que é um tema que é legal da gente conversar, é confuso para algumas pessoas, não é tão simples assim, é isso que eu quero dizer. Ele não é tão simples assim, né? A gente não tem, como é um a um, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Antes de dar esse diagnóstico, mas ele é fundamental porque não é para você dar para o paciente, sabe? É para você mesmo saber como conduzir o tratamento, o que está ali na sua frente. Isso a gente precisa saber, né? Entender. Então, esse também é outro ponto importante. E a pergunta clássica, né, que o Freud traz, que é qual é a responsabilidade nisso que você se queixa? Então, mesmo uma criança, enquanto um sujeito, também tem a responsabilidade ali pelo sintoma dela, pelo adoecimento dela, e pelo tratamento dela, e a gente precisa levar isso em conta também. Então, quando a gente está aqui falando dessa clínica psicanalítica, a gente está saindo desse âmbito do universal, de que todos são iguais ou precisam encaixar dentro de um padrão, e a gente está entrando nesse âmbito do particular, do um a um, de entender a singularidade, entender um sintoma de cada um, o que aquilo representa para você. Eu não tenho um sentido dado e pronto para tudo, né? Quando eu falo no atendimento individual, né, que às vezes é uma crítica que fazem na psicanálise, porque está muito focado no atendimento individual, não leva em consideração a família. Em nenhum momento a gente está excluindo a família aqui. A diferença é que a gente não está culpando a família por tudo. A gente não está dizendo assim, essa criança está assim por causa da família, pronto, acabou, então vamos tratar a mãe e o pai, que eles estão com problema, e não a criança. Não, a gente entende assim, que somos afetados pela família, por, pelos lugares, os ambientes que a gente vive, que a gente cresceu, né? Escola, igreja, amigos, parentes, mãe, pai, avô, enfim, onde a gente viveu, né? Assim, isso faz parte da nossa história, isso nos afeta, a gente faz as nossas escolhas também a partir daquilo que a gente vivenciou, mas a gente não está excluindo a família. Em muitos momentos, atendendo criança, a gente vai ter que chamar a mãe e conversar, a gente vai ter que chamar o pai e conversar, mas é importante a gente saber separar. Né? Quem que é o nosso paciente? É a criança? Então, importa a mim, interessa a mim o que essa criança tem a me dizer, independente se a mãe fala uma coisa diferente dele. Isso a gente tem que ter muito cuidado e ficar muito atenta, né? Porque às vezes a criança chega, às vezes não, ela vai sempre chegar por algum adulto, seja uma mãe, avó, pai, alguém que cuida daquela criança. E essa pessoa que chega vai ter uma queixa daquela criança. Mas é importante a gente também escutar a criança, porque às vezes a criança tem uma outra demanda, tem uma outra necessidade, tem uma outra coisa que está perturbando ela e que a gente precisa levar em consideração. E também nesses encontros com a família, a gente também tem que ter muito cuidado, porque a família ela quer uma resposta, ela quer saber o que está acontecendo ali, ela quer que você resolva aquilo que ela te pediu para resolver, e são eles que pagam. Então a gente fica num lugar às vezes muito delicado.
Então a gente precisa saber conversar com a família sem expor aquilo que é particular da criança, que enquanto seu paciente você tem um sigilo com aquela criança. Então é muito comum, gente, já receber muita criança ou adolescente com uma raiva de psicólogo, porque escutou o psicólogo contando tudo para a mãe e para o pai, ou porque descobriu que o psicólogo falou uma coisa que não era para contar para a família. Então, isso assim, acontece demais. E a gente, às vezes, fica numa cilada, porque às vezes você vai entregar a criança na sala de espera, e aí chega a mãe, ah, fulano te falou isso, isso e isso. E aí você fica assim, às vezes o fulano te falou aquilo, mas falou, ó, não fala com a minha mãe que eu te falei. E aí, se você tá com pressa, se você não fica atenta a isso, você solta o que não deveria soltar, né? Assim, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. É muito difícil, né? Eu vejo às vezes alguns estudantes mais novos, assim, super animados, querendo entender crianças, empolgados, achando que vai ser lindo, que vai brincar de casinha, que vai se divertir ali. A gente se diverte também, é super interessante e vem coisas muito legais do atendimento de criança. Mas é muito difícil também, porque não é só da criança, sabe? Não se trata só da criança, se trata de um monte de coisa que vem junto com essa criança que a gente tem que, de alguma forma, mediar ali também para conseguir dar esse espaço que essa criança precisa para se desenvolver e para caminhar com as próprias pernas também. Porque também tem esse outro lado. Às vezes a gente até quer que a família seja mais presente, a gente precisa que a família mude algumas coisas ali e a família não vai mudar. Então você tem que dar condição para que esse indivíduo consiga caminhar com as pernas dele também. Porque no final é isso, ele vai ter que aprender a se virar com a família que ele tem, né? Com aquilo que ele tem. Tem como você retirar aquela família dali? Tem como você mudar todo o ambiente? Não tem. Todo mundo está disposto a mudar e fazer algum tratamento? Não. Então, às vezes, a criança vai ter que se virar com aquilo que ela tem ali. Por isso que é importante ter esse vínculo bem estabelecido com a criança, né? Ela precisa entender que ela tem um papel ali importante também. Então, quando a gente fala também na implicação do sujeito, que o sujeito tem que participar, tem que ser responsável, tem que estar implicado ali no tratamento, a gente não está dizendo que esse sujeito é individual, a gente não está excluindo todo o resto, toda a história dele. A história dele está presente, as outras pessoas estão presentes, mas a gente está tentando dar a voz para aquela criança ali, o lugar para aquela criança poder, né, dizer que sujeito é esse que ela é, porque ela chega falada, né, pelos pais, os pais que dizem que sujeito é aquele. E aí a gente quer que aquele sujeito ali consiga falar sobre ele mesmo. Então, quando a gente está falando do atendimento de criança, e já que não dá para a gente excluir a família, a gente vai sempre falar em psicanálise em função. Quando a gente fala em função de pai, em função de mãe, nós não estamos falando aqui nos referindo a mãe e pai biológicos. Não, gente, nunca, em momento algum. Não significa que a função de mãe só vai ser ocupada por uma mãe biológica ou pela figura feminina. Não. Alguém vai exercer a função materna e alguém vai exercer essa função paterna. Mesmo que eu seja uma mãe solteira, mesmo que eu decidi engravidar sem ter nenhum relacionamento, nem com mulher, nem com homem, eu fui lá no médico e fiz uma inseminação e fiz um tratamento e resolvi ter um bebê sozinho. Quem vai exercer a função paterna? Eu consigo exercer sozinha? Não sei, eu já acho mais difícil. Eu acho que outras pessoas fazem intervenção, né? Às vezes vai ser uma avó, um vô, um tio, um amigo, um professor na escola. Então, geralmente, alguém vai exercer essas funções. Quando a gente está falando de função da mãe, o que, que a gente está querendo dizer com isso? O que, que é importante que a mãe tem? O que, que a mãe precisa ter para a gente dizer que ela está exercendo essa função, né? Primeiro, né, o Lacan fala no texto dele Nota sobre a Criança que a mãe ela precisa ter um interesse particularizado. Isso significa que ela tem que ter um desejo que não seja anônimo. O que é um desejo que não é anônimo? É um desejo que é direcionado para alguém, né? Nesse caso, para o meu filho. Então, eu vou direcionar um desejo para ele. Eu quis ter um filho, eu imaginei o nome que ele teria. O Lacan não está falando aqui de amor, ele não está falando que você tem que amar infinitamente seu filho, que você tem que deixar de se alimentar para dar o alimento para o seu filho. Ele não está falando isso, ele está falando de um desejo que seja direcionado para alguém, que não seja anônimo, que seja particularizado. Você tem que demonstrar esse interesse particularizado. Qual a diferença disso para o amor, né? O Marcos André, que é um psicanalista também, ele tem um texto que ele faz um comentário sobre esse texto do Lacan, Nota sobre a Criança. Ele traz um exemplo que eu acho muito legal, assim. Ele fala que o amor, ele é generalizado. Eu amo meu marido, eu amo ele de uma forma geral, assim, eu não consigo dizer por que eu amo meu marido, às vezes eu não consigo dizer. Agora, o desejo, ele é particularizado. Então,
eu desejo meu marido, assim, eu tenho esse interesse no meu marido, pela forma como ele me olha, pela forma como ele fala comigo, pelo sorriso dele. Então é algo que é direcionado, é individualizado, é relacionado àquele indivíduo. Então isso que é um interesse particularizado pela criança, que a mãe tem que ter, né? Ou tô falando aqui a mãe enquanto função, tá, gente? Que alguém que esteja exercendo essa função materna tem que ter esse interesse particularizado por aquele indivíduo, né? O que que te atrai naquela criança? O que que te aproxima dela? O que que fez com que você quisesse aquela criança, né? Então, esse é esse interesse particularizado aí, algo que só ela tem. E é o que dá a singularidade dessa criança também, porque é uma característica dela, né? Vira uma característica dela, um sorriso dela, ou algo que você imaginou, idealizou para ela, né? Assim, que foi nomeando aquela criança, né? Que foi fazendo com que esse interesse fosse surgindo. Uma outra coisa importante aqui também para que essa função de mãe aconteça é que exista essa separação entre a mãe e a mulher. Como assim? Gente, é muito comum mães que estão aí talvez possam compartilhar isso comigo. Quem não é mãe, mas que convive perto de outras mães, talvez consigam, já tenham presenciado e visto isso também. Quando você deseja o filho, né? Assim, o momento que eu quis muito ter minhas filhas, né? Então, a partir do momento que você deseja ter um filho, que o filho nasce, chega, principalmente nesses primeiros meses aí, é muito fácil a gente esquecer que a gente existe, porque a gente fica ali só amamentando, e botando para dormir, trocando fralda e ficando no colo para dormir. A minha primeira filha, ela não ficava no berço de jeito nenhum, assim. É, dormia pesadão e aí eu ia colocar no berço e chorava, chorava, chorava. Aí no final eu entendi aquilo, eu falei, quer saber? Eu não vou nem tentar colocar no berço, vai ficar no colo mesmo, eu durmo também. E aí eu abraçava ela e dormia, para eu conseguir descansar também em alguns momentos. E a gente vai esquecendo que a gente precisa comer, que a gente precisa dormir, né? Porque às vezes o bebê dormiu e ficou no berço, você vai arrumar a casa, você vai lavar roupa, você vai comer, você vai tomar banho, você nem sabe o que você faz, de tanta coisa que parece que tem para fazer. Então é muito fácil você esquecer que você é uma mulher, que você tem os seus desejos, que você tem os seus interesses, que você tem as coisas que você gosta de fazer. É muito fácil você ficar colada nessa maternidade, colada nessa criança, com risco de você transformar essa criança num objeto. Como se você estivesse brincando de casinha ali, sabe? Sua bonequinha ou bonequinho ali. E isso é perigoso porque você acaba não permitindo que a criança desenvolva a sua própria singularidade, o seu modo de ser. Você acaba querendo impor tudo do seu jeito, a sua maneira para aquela criança. Por isso que precisa de uma mediação, porque é muito difícil da gente fazer isso sozinho. Que é muito mais fácil você colar nessa criança, né? Então, quando há uma mediação aí, alguém que possa fazer essa intervenção, a tendência é que as coisas vão fluir de uma maneira melhor para a criança, assim, né? Pensando no desenvolvimento da criança quanto sujeito. Aí tem a possibilidade dela começar a manifestar os seus interesses para valer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. E aí, como é que isso acontece hoje, ou como é que isso deveria acontecer, né? Essa mediação, ela deveria ser feita por alguém que está exercendo essa função paterna, né? Então a gente espera que venha entre essa terceira pessoa aí, que não necessariamente é o pai biológico, não precisa ser uma figura masculina, pode ser uma figura, né, de uma mulher também que está exercendo uma função paterna. Vem em que sentido, né? Assim, o que essa função paterna traz junto? Se a gente pega o Freud escreveu esse texto Totem e Tabu em 1913. E a tese dele é que do assassinato do pai surgiu a possibilidade da função do pai. Quando nesse mito matam o pai, que era um homem super poderoso, severo, que tinha as mulheres todas só para ele, que excluía os homens daquela sociedade. Então, o que aconteceu? Esses homens se reuniram e falaram: vamos matar o pai, porque se a gente matar o pai, a gente pode ter as mulheres pra gente, a gente pode viver ali tranquilamente, não vai ter mais problema. E aí, quando eles matam o pai, eles acham que isso vai acontecer. E aí, o que o Freud mostra com esse mito, o que acontece é que o pai ganha ainda mais força. Na verdade, surge aí sim a função do pai. Esse pai ganha uma função. Então, a tese dele nesse texto é que a humanidade surge de um assassinato em conjunto e carrega como marca do seu mal-estar o desejo de assassinar. Havia um pai violento e ciumento na ordem primeva que mantinha para si as fêmeas e expulsava os filhos. Aí esses se juntaram para matar o pai. Então, esse pai, de um lado, ele era temido e odiado, do outro, ele era invejado e admirado. Então, as pessoas
matam e devoram, porque devorando você ia incorporar as características do pai, né? Que tinham características aí que eles gostariam de ter e não tinham. Só que, ao contrário do que eles imaginavam, quando eles matam o pai, surge a culpa. Então, esse sentimento de culpa vem, eles renunciam às mulheres, então aquilo que as mulheres que eles desejavam tanto, eles abriram mão, e o pai morto aparece como totem. Então, quando o pai morto aparece como totem, é como se esse representante do pai tivesse um peso maior do que o próprio pai vivo. Porque a partir do momento que tem um totem ali, o pai, surge a proibição da morte do totem, então o pai vai estar sempre presente ali, renunciam às mulheres libertadas e eles criam dois tabus fundamentais, que é o parricídio, então você não pode mais matar o pai, e o incesto. E aí, ao mesmo tempo que surge a lei proibindo isso, possibilita que você faça isso. Porque talvez ninguém nunca tinha pensado nisso, né? A partir do momento que fala assim, você não pode matar ninguém e o incesto está proibido, e aí vem, às vezes, o desejo, ou vem aqueles que vão fazer isso, que vão burlar a lei, né? Sempre vai ter alguém que vai tentar, de alguma forma, burlar a lei. Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui? Em Freud, a função do pai, então, ela está relacionada a essa intervenção na relação da mãe com a criança. Então, o pai seria esse que vem, né, como a lei aí, inserir a lei para separar a mãe e a criança. E essa também seria a saída bem sucedida do complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo, você tem lá uma criança que se apaixonou pelo pai ou pela mãe, e aí vem, né? Por exemplo, um menino se apaixonou pela mãe, e aí o pai vai vir fazer essa intervenção, ó, você não pode, sua mãe é minha mulher, ela é só sua mãe, então você não pode se envolver com a sua mãe. Tem essa terceira pessoa mediando essa relação aí, né? Então, essa seria a função do pai. Quando a gente pega o Lacan, lá em 69, quando ele escreveu Nota sobre a Criança, ele coloca lá que o pai deve ser encarnação da lei no desejo, mediador entre a mãe e a criança, que é aquilo que eu falei agora há pouco, sabe? O pai não vai ser aquele que só vai falar o não, né? O pai não é a lei no sentido que vai ficar aqui o tempo todo falando não, 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 não pode, não pode, mas também é aquele que vai falar um sim, que vai falar assim, ó, a mãe fala, você não pode comer doce, não pode comer picolé, eu não quero saber de criança comendo doce, não, não, não. Aí um dia o pai vai chegar com um picolé e vai falar aqui, ó, eu trouxe um picolé. Aí a mãe vai falar, não, mas não pode, porque ela não pede. Vai falar, mas um dia só não tem problema, pode sim, hoje pode. Então, a partir do momento que o pai fala esse sim também, ele permite que a criança decida, ele permite que a criança fale assim, pense, né, eu quero ou não quero? Eu vou querer experimentar sim. Então, ela começa a ter a possibilidade de constituir essa subjetividade dela, o que ela é, o que ela quer, né, não só fica ali à mercê desse desejo da mãe, dessa cola ali com a mãe, que a criança faz tudo o que a mãe quer, ou do jeito que a mãe quer, né? Então tem essa questão aqui. Uma outra coisa que ele traz, que eu acho que é muito interessante a gente pensar também, é que ele também deve manter o interesse pela mulher enquanto mulher. É muito comum também, gente, um pai que às vezes desejou tanto esse filho, que quando o filho nasce, esquece também que tem mulher, né? Fica tão envolvido ali com o filho que esquece que tem mulher. E eu acho que isso é importante porque ajuda a mulher a lembrar que ela também é mulher, né? Assim, que tem alguém que tem interesse nela, que ela também tem interesse, né? E que aí eles conseguem manter essa relação, né? De casal e também tendo um filho, né? Eu acho que isso é importante também, porque senão fica todo mundo muito em cima só do filho, e o filho, coitado, não tem a possibilidade de nem de respirar, nem de pensar o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele faz só aquilo que os pais vão depositando em cima dele, né? Então acho que isso é importante porque ajuda, né, nessa separação também. Óbvio, como eu disse, nem sempre vai ser o pai biológico que vai receber, ó, que vai exercer essa função, né? Eu até coloquei aqui a figura a família mudou, né, gente? A família pode ser de qualquer jeito. Então, outras pessoas podem exercer essa função também, não tem problema nenhum, né? Mas, desde que a função funcione de alguma forma, né? Que aconteça ali. E aí a gente enfrenta outros problemas hoje em dia também, né? Porque se a gente pega aí no século XXI, né? Que a gente está vivendo agora, a gente tem o declínio do pai. Então, o pai ele não tem mais o mesmo peso que ele tinha antes, né? No sentido de ser aquela pessoa que é uma referência, que a gente tem como modelo, né? Seja para fazer igual ou seja para fazer diferente.
porque isso é importante também. A gente pensar o pai como um modelo, pode ser para fazer o oposto, pode ser que eu vejo meu pai e falo assim, não quero nada disso, não quero ser como ele, quero ser completamente diferente dele. Mas com o declínio dessa função do pai, não existe. A gente está ficando meio sem referência nenhuma, né? A gente não sabe para onde ir, porque você pode fazer qualquer coisa. Por um lado é bom, né? Você não é obrigado a seguir uma coisa só. Você pode escolher o que você quer. Mas por outro lado, a possibilidade é tão grande que às vezes você não consegue escolher nada. Você fica perdido ali no meio. Você não quer tomar uma decisão. Você não consegue tomar uma decisão. Então, isso é um problema, uma dificuldade que a gente vê nos jovens de hoje, jovens, as crianças aí, que elas estão ficando meio sem referência nenhuma, de nada, né? Porque é tanta coisa que se perde a referência. É tanto objeto possível que você não sabe nem qual você quer, ou você quer todos ao mesmo tempo, né? Fica a televisão o tempo todo mostra, compra isso, compra aquilo, isso vai te trazer satisfação. Você precisa ter um carro tal, porque hoje em dia nas propagandas de carro com desafio e correndo em obstáculos, como se assim, se você precisa ter o carro para você ter coragem, para você fazer as coisas, para você conseguir, né? Então a gente tem esses pontos aí surgindo, né, que vão deixando essas crianças aí desbussoladas. Isso é um termo que o Felipe Lacadê usa muito, né, que são crianças que estão ficando sem referência, sem identificação, não conseguem, ficam perdidas nesse universo aí. E aí eu trouxe uma citação da Estela de Mendes que eu gosto muito também, que ela diz aí, ó, a lei articulada aos ideais foi substituída por uma lei fora da lei, articulada unicamente ao gozo. Trata-se de uma sociedade na qual é cada um por si, em que não existem convergências identificatórias na figura de alguém excepcional. Então você não tem mais aquela figura que você fala assim, nossa, eu vou ter isso como modelo, eu quero tentar ser assim ou parecido com isso, eu vou tentar ser o oposto disso. Não, se perdeu isso, agora cada um por si você pode ser qualquer coisa, né? A propaganda da Barbie. Barbie, você pode ser o que quiser. Por um lado, que legal, né? Eu acho que é isso, a gente cai nesse discurso, né? Que legal, eu posso ser o que eu quiser. Mas eu não consigo decidir o que eu quero ser. Porque eu posso ser tudo, então eu não, ao mesmo tempo que eu posso ser tudo, eu não sou nada, sabe? Porque eu não consigo me posicionar, eu acho que eu não preciso me posicionar, eu não preciso me decidir. E aí nisso vai escapulindo a responsabilidade, né? O que a psicanálise tenta colocar e trazer aqui, que você precisa se posicionar de alguma forma, né? Assim, você precisa escolher qual que é o seu desejo, né? Assim, o que você quer, afinal de contas. Qual a sua responsabilidade nisso daí? A partir do momento que eu me esquivo de decidir, eu também estou me esquivando de me responsabilizar por alguma coisa, nem que seja por mim mesmo, sabe? Então, é importante também que a gente consiga fazer escolhas. E eu acho que um grande problema também do jovem é que às vezes ele acha que a escolha ela é eterna, né? Eu preciso escolher uma coisa hoje e é isso que eu vou fazer para sempre. E não é disso que a gente está falando aqui. A gente pode mudar e que bom que a gente pode mudar. Se não pudesse mudar, não teria nem sentido o meu trabalho, não era nem para eu estar aqui, né? Porque não tem sentido nenhum eu trabalhar com isso se eu não acredito que as pessoas podem mudar. A gente pode mudar a qualquer momento, mas a gente precisa não, mas eu acho que é importante, faz uma diferença a gente conseguir fazer algumas escolhas e se posicionar e se responsabilizar, eu acho que faz muita diferença, assim, pra gente e às vezes até nos lugares que a gente habita, assim, né? Mas é isso, assim. Então, com relação ao atendimento de crianças também, trouxe aqui uma citação do Miller que eu também acho muito bacana, que ele diz assim, ó, a criança entra no discurso analítico como um ser de saber e não somente como um ser de gozo. Então a criança aqui pra gente não é só um menino que pede tudo, que quer tudo, é um sujeito que tá ali, que tem um saber, que sabe alguma coisa, inclusive sobre o sintoma dele, sobre o adoecimento dele, né? A gente tem que parar de achar que criança é tão inocente assim que não entende as coisas, que não sabe o que tá acontecendo, que não entende por que tá ali, que acha que tá ali só para brincar e que é só ficar brincando, né? É importante a gente. Eu acho que quando a gente tem esse olhar diferenciado para a criança, faz muita diferença no atendimento, faz muita diferença no que vai acontecer. Então, seu saber, ele é respeitado como aquele de um sujeito em pleno exercício, pois ela é sujeito em pleno exercício, e não sujeito a vir. Como ela é aos olhos da pedagogia, né? Porque ele dá uma alfinetada aqui na pedagogia, que às vezes vê aquela criança, não é um sujeito que está constituído, está se formando, ainda vai se formar. Aqui pra gente, ele até pode estar se formando, mas tem um sujeito ali que também tem uma responsabilidade, tem algo a nos dizer, e tem um saber, e nós vamos escutar esse saber, né? Então, mesmo, né, como eu já disse aqui, que essa Constituição não se dê plenamente ali
nos primeiros anos de vida, né? Como Lacan diz lá nos complexos familiares, que antes dos 3 anos o eu às vezes não vai estar completamente constituído, mas mesmo que você pegue uma criança ali que está se constituindo, às vezes o seu papel vai fazer uma diferença tão grande na constituição dela. Às vezes o analista acaba entrando aí, fazendo uma intervenção nessa relação com a mãe que às vezes está excessiva, né? Então faz muita diferença. E depois disso, se tem um sujeito ali, a gente é mais um motivo que a gente tem que escutar, tem que ouvir, tem que acolher, né, de alguma forma. É um saber respeitado em sua conexão ao gozo que o envelopa, que o anima e do qual podemos mesmo dizer que o gozo se confunde com ele. Então tá ali, é um sujeito que tem um gozo também, que tem uma satisfação e que também tem uma responsabilidade ali no acompanhamento, né, no atendimento. Então, o que a psicanálise oferece a esse sujeito, né? A psicanálise está oferecendo ao sujeito, diante dessa verdade que é própria dele, que ele está sofrendo, a decisão. Já que está difícil escolher, já que pode tudo, a psicanálise, né, acaba estando ali possibilitando que essa decisão aconteça, né? Assim, que algo possa ser decidido ali. Óbvio, gente, que no atendimento com criança existem limites, né? A criança nem sempre vai conseguir dizer tudo aquilo que ela está sentindo, tudo aquilo que está acontecendo, nem sempre ela vai ser capaz de desvendar e decifrar todo o desejo dela, assim, né? Tudo aquilo que ela está vivenciando. É... E tem um limite também, que às vezes você mexe com a criança de tal forma que ela começa a se posicionar diferente nos pais, e os pais vão retirá-la do atendimento porque ela tá batendo de frente com os pais, porque você não tá fazendo aquilo que os pais gostariam que você fizesse, né? Que é colocá-la dentro do padrão, dentro dessa caixinha, dentro desse limite estabelecido pelos pais. Então, isso às vezes também faz com que essa criança não continue o atendimento. Então, a gente tem algumas dificuldades, né, nesse atendimento com a criança. Ainda tem o fato de que com o nascimento da criança, né, há uma fragmentação ali no círculo familiar. Fica todo mundo. Se antes eu era a esposa do meu marido, né? Assim, se era só a gente, agora eu sou a esposa dele, mas eu também sou mãe. Ele é meu marido e também é pai. Ele ganhou uma nova nomeação, um novo lugar, uma nova função, e isso, às vezes, a casa fica um pouco desajustada também, né? É difícil a gente se adaptar, é difícil. Por mais que você desejou, por mais que você quis, às vezes as dificuldades vêm e a gente não consegue manejar, porque as expectativas são muito diferentes da realidade, né? A gente imagina que vai ser de um jeito, que vai ser de determinada forma. Eu achava, quando eu estava grávida da minha primeira filha, que quando ela nascesse, eu ia estudar várias coisas, eu ia produzir vários textos, eu ia fazer cursos, eu ia fazer várias coisas. Eu não fiz nada além de amamentar e dormir sentada de tão cansada, mal comer e tomar banho rapidamente, assim, era o que eu fazia. Então, é muito diferente, né? E isso mexe com a família, isso vai ter um impacto naquela criança também, né? Como vou reagir à realidade que é diferente do que eu imaginei, vai ter um impacto na forma como eu vou cuidar daquela criança, como eu vou lidar com aquela criança que está perto ali de mim, né? O que eu acho que é importantíssimo e fundamental aqui é a gente não esquecer que a criança ela não é apenas um efeito dessa relação familiar. Óbvio que ela é afetada por essa relação familiar, mas ela é mais do que isso, ela também é responsável pelo seu sintoma, pelo seu tratamento. Se não fosse assim, a gente não precisava atender criança, a gente cuidava só dos pais, né? Se tudo que acontece com a criança é a responsabilidade dos pais, para que a gente vai atender criança? Vamos atender só os pais, é mais fácil, dá menos trabalho, não precisa utilizar de recurso lúdico nenhum, é só conversar e pronto, resolve. Mas não é assim que funciona, né? Assim, vai além disso. Então, a gente tem que lembrar disso o tempo todo, assim, eu acho que isso é fundamental na psicanálise. E é isso, então, que eu planejei para essa aula de hoje, para a gente discutir, conversar e abrir aí, né, para um debate. Eu coloquei aqui as referências, deixa eu mostrar para vocês, né? Algumas referências que eu usei, que eu acho que são textos bacanas, que vocês podem ler e buscar, né? Então, tem o Lacan em Nota sobre a Criança, que está no Outros Escritos. No Escritos, que é um outro livro né, do Lacan, tem esse texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, que é um texto muito importante também, muito bacana. O texto da Estela de Mendes que eu usei chama Política do Medo, vocês encontram na internet.
Tem esse livro do Lohan também, Loucuras, Sintomas e Fantasias na Vida Cotidiana. E o texto do Miller que eu usei, A Criança e o Saber, que é um texto muito bom também, que também dá para encontrar na internet. Tem um outro texto também que eu recomendo, que eu também li antes de preparar essa aula, que está aqui nessa edição nova. Não sei se vocês já viram, tem essa edição nova aqui dos textos freudianos que estão saindo. E ela, além dos textos freudianos, tem alguns outros textos aqui juntos. Essa daqui, que é Neurose, Psicose e Perversão, essa edição, no final tem um pós-fácil que foi escrito pelo Antônio Teixeira e o texto chama Neurose, Psicose e Perversão, a implicação do sujeito na nosologia freudiana. Ele fala um pouco dessa história aí da psicanálise, né, dessa diferença da ciência, do problema do diagnóstico. É muito interessante, assim, acho que vale a pena a leitura também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários ou podem me enviar por e-mail também. Meu e-mail é itala com h, né? italapsicanalista@gmail.com. Estou aberta aqui à conversa, ao diálogo, a gente pensar juntos esses temas. Espero que vocês gostem e não percam as próximas aulas que estão muito bacanas também. Um beijo para vocês e até a próxima.